Olá pessoal e sejam muito bem-vindos de volta ao curso de Energia Solar da ZC Energia. Nesse módulo nós falaremos sobre os sistemas conectados, também conhecidos como sistemas on-grid ou grid-tie, que são sistemas que, como o próprio nome sugere, estão conectados à rede de energia elétrica. Esse módulo vai ser dividido em 3 videoaulas, sendo que nessa primeira videoaula nós falaremos sobre todos os componentes que compõem aí os sistemas on-grid. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada aí no funcionamento geral de um sistema on-grid. Bom, assim como no sistema off-grid, o Sol vai ser a fonte primária de energia e essa luz do Sol vai ser convertida em energia elétrica aí pelos módulos fotovoltaicos. Toda a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos é então mandada para o inversor interativo, que é diferente lá do inversor autônomo que vocês viram no curso de sistemas autônomos, sistemas off-grid. O funcionamento desse inversor é completamente diferente do inversor autônomo. Antes de chegar aqui no inversor autônomo, essa energia vai passar por um sistema de proteção, que a gente chama de string box, para a parte de corrente contínua. E, após passar pelo inversor, o inversor vai entregar essa energia em forma de corrente alternada aí para todas as cargas do local onde está sendo instalado o sistema e o restante da energia vai para a rede. Então, todo o excedente de energia que sobrar, que não for consumido pelas cargas lá no local, vai ser injetado na rede. Vocês viram já como isso funciona muito bem lá no sistema de compensação de energia. É esse sistema de compensação de energia que é utilizado aqui nos sistemas on-grid. E também, antes dessa energia ser entregue aí às cargas e à rede de energia, também passa por uma caixa de proteção, um sistema de proteção, que é o string box da parte de corrente alternada do nosso sistema. Então, basicamente é esse o funcionamento de um sistema on-grid. Bom, existem algumas características aí de princípios de funcionamento dos sistemas on-grid. Primeiramente, não há necessidade de prever armazenamento de energia, ou seja, nós não precisamos utilizar baterias como nós utilizamos lá nos sistemas autônomos. Podemos dizer que a rede de energia elétrica e das concessionárias que funcionam como as baterias do nosso sistema aqui, no caso, sistemas conectados à rede. De modo que, como vocês viram lá no sistema de compensação de energia, toda energia excedente que for injetada na rede é contabilizada pelo novo relógio lá do modelo bidirecional. Toda energia consumida da rede é também contabilizada e ao débito lá de energia no relógio bidirecional. Sendo assim, é a rede que funciona aí como a nossa bateria. É lá que a gente vai armazenar toda a energia excedente e também vai pegar energia da rede quando a gente precisar alimentar as cargas aí das nossas casas. E toda a energia que o inversor interativo entregar aí vai ter que ser obrigatoriamente com a mesma tensão e a mesma frequência da rede de energia elétrica. Nós não podemos entregar uma energia de forma que a tensão e a frequência de rede estejam diferentes da rede de energia elétrica, porque isso daí vai comprometer a energia lá das concessionárias, a energia que chega da rede. Portanto, o inversor interativo vai fazer a leitura da energia que chega da rede lá da concessionária e vai entregar uma energia exatamente com a mesma tensão e a mesma frequência de rede. E ao contrário do que muitas pessoas que vêm fazer o curso com a gente acreditam, quando há falta de energia, quando não há tensão na rede de energia elétrica da concessionária, o sistema vai ser desconectado. O inversor interativo não trabalha se ele detectar que não tem tensão na rede de energia elétrica. Isso daí é devido à segurança operacional do sistema. Por exemplo, se faltar energia lá na rua onde a gente está, o inversor não pode continuar entregando energia para a rede, porque um funcionário lá da concessionária de energia pode ter que fazer uma manutenção na rede de energia elétrica local lá e se estiver entregando energia, se o inversor estiver entregando energia para a rede, ele pode aí tomar um choque elétrico. Então, é visando essa segurança aí operacional que os inversores interativos trabalham aí com o sistema de proteção que a gente chama de anti-ilhamento, ou seja, o sistema on-grid não trabalha ilhado, ele não vai funcionar caso falte energia na rede elétrica local. E, como eu já mencionei, toda a energia excedente é exportada para a rede elétrica da concessionária e se no final do mês aí seu balanço de energia for positivo, você fica com créditos de energia. Isso tudo já foi visto lá no sistema de compensação de energia que a gente já falou nas aulas lá de introdução aos sistemas fotovoltaicos.
Então, estão aí alguns dos princípios de funcionamento dos sistemas conectados. Quais são, então, os principais componentes que são utilizados nos sistemas on-grid? Bom, primeiramente, da mesma forma que nos sistemas off-grid, quem vai fazer a conversão de energia da luz do sol para a energia elétrica são os módulos fotovoltaicos. Vocês já viram o funcionamento dos módulos fotovoltaicos lá nas aulas de introdução à energia solar em bastante detalhes, então não falaremos novamente aqui do funcionamento dos módulos fotovoltaicos. O segundo componente principal aqui dos sistemas on-grid é o inversor interativo, que funciona de uma forma diferente lá dos inversores autônomos dos sistemas off-grid. Nós vamos falar bastante em detalhes aí sobre os inversores interativos. Também, é claro, como eu já mencionei, existem os sistemas aí de proteção do sistema, o que nós chamamos aí popularmente de string box. Então aí dentro do string box nós temos DPS, chave seccionadora, disjuntores para corrente contínua, fusíveis. Nós vamos tratar aí de cada um desses dispositivos aí de proteção em detalhes também mais à frente. E finalmente o cabeamento aí para a parte de corrente contínua do nosso sistema on-grid é um cabeamento especial. São cabos aí que têm proteção contra raios solares e também tem proteção aí contra diversos tipos de intempéries, porque esses cabos podem ficar expostos lá no telhado. Além disso, eles são cabos estanhados. Nós falaremos o porquê que esses cabos são estanhados também mais à frente. Bom, então como nós já falamos em bastante detalhes aí do funcionamento dos módulos fotovoltaicos, vamos falar aí do segundo principal componente dos sistemas conectados à rede, que são os inversores interativos. Vamos falar sobre alguma das características aí dos inversores interativos, as principais características. Bom, primeiramente é um inversor interativo que vai fazer todo o gerenciamento de energia aí que chega dos módulos fotovoltaicos e vai entregar toda essa energia aí para a rede e para as cargas do local onde foi feita a instalação. Então, é o inversor aí que gerencia toda essa energia que chega dos módulos fotovoltaicos. Então, basicamente aqui nos sistemas on-grid é um inversor interativo que cumpre o papel lá do controlador de carga dos sistemas off-grid. No caso lá dos sistemas off-grid é o controlador de carga que faz o gerenciamento da energia que chega dos módulos fotovoltaicos. Nesse caso aqui dos sistemas on-grid, é o próprio inversor interativo que faz esse papel. Segunda aí característica dos inversores interativos é que ele que converte a corrente que chega em forma de corrente contínua lá dos módulos fotovoltaicos em corrente alternada em sincronia com a rede, ou seja, mesmo valor de tensão e mesmo valor de frequência que ele está lendo lá da rede de energia. Então, da mesma forma lá que os inversores off-grid, o papel do inversor interativo é converter a corrente contínua que chega dos módulos fotovoltaicos em corrente alternada. Porém, a diferença do inversor interativo é que ele tem que entregar essa energia em forma de corrente alternada em sincronia com a rede de energia elétrica do local da instalação. E é o inversor interativo que é o responsável aí por fornecer a máxima potência às cargas de acordo com os valores de tensão e de corrente que chegam lá dos módulos fotovoltaicos, que é a função MPPT, buscador de ponto de máxima potência. Então, lá nos sistemas off-grid, vocês viram que quem faz essa função aí de buscador de ponto de máxima potência é o controlador de carga. Nesse caso aqui, como não é necessidade de se utilizar controladores de carga nos sistemas on-grid, é o próprio inversor interativo que tem essa função aí de buscador de ponto de máxima potência. Então, é o inversor interativo que garante que a máxima potência possível que chega dos módulos fotovoltaicos está sendo entregue às cargas e à rede de energia elétrica. E também os inversores on-grid registram todos os dados de geração. Ele registra tanto dados aí de caráter instantâneo, como por exemplo alguns dados de entrada como tensão que chega dos módulos fotovoltaicos, corrente que chega dos módulos fotovoltaicos e potência que chega dos módulos fotovoltaicos, também dados instantâneos de saída, como por exemplo, tensão que ele está entregando para a rede, frequência que ele está trabalhando e a corrente que ele está injetando na rede. E também ele registra dados aí que variam de acordo com o passar do tempo, como por exemplo, a energia toda que esse inversor gerou desde que ele foi ligado, a energia diária, ou seja, a energia que ele está entregando aí para as cargas e para a rede a cada dia de funcionamento. Portanto, esse inversor de fato registra bastante dados aí de geração. Então, como vocês podem perceber, o cérebro aí do nosso
sistema on-grid é o inversor interativo. Ele que gerencia toda a energia aí que chega dos módulos fotovoltaicos e é entregue às cargas. E também faz todo o registro aí do que foi gerado e do que foi entregue. E deve-se observar, né, que ele tem um funcionamento bem diferente aí dos inversores autônomos. Os inversores autônomos não trabalham em paralelo com a rede de energia, diferentemente aqui dos inversores interativos. Então, só para ilustrar aí como funciona o buscador aí de ponto de máxima potência do inversor interativo, ele garante aqui que vai trabalhar sempre no joelho do gráfico aqui de corrente por tensão dos módulos fotovoltaicos. Vocês já viram, né, que esse é o gráfico característico lá dos módulos fotovoltaicos e o ponto de máxima potência sempre se encontra aqui no joelho do gráfico. Então, é o inversor interativo que vai garantir que a gente sempre vai entregar a máxima potência às cargas, trabalhando sempre aqui no ponto de máxima potência dos módulos fotovoltaicos. Vamos falar agora de algumas diferenças que nós encontramos contra os diversos modelos de inversores que nós encontramos no mercado. Primeiramente, vamos falar aí das diferenças entre os inversores em relação à entrada do inversor, ou seja, a parte aí que chega de corrente contínua no nosso inversor interativo. Então, os inversores interativos, quando se trata da entrada aí dos inversores, se diferem quanto ao número de entradas que o inversor possui. A gente chama cada entrada aí do inversor interativo de entrada MPPT independente. O que é uma entrada MPPT independente? Bom, a gente pode observar aqui, através de uma vista superior aí das entradas de um inversor interativo, que a entrada MPPT nada mais é do que um par aí de entradas em que a gente chega com o polo positivo do arranjo fotovoltaico em uma dessas entradas e com o polo negativo do arranjo fotovoltaico na outra das entradas. Então, uma entrada para o polo positivo e outra entrada para o polo negativo. Cada par aí de entradas a gente chama de uma entrada MPPT independente. Então vamos falar sobre como o número maior de entradas MPPTs independentes em um inversor interativo afeta aí a instalação do nosso sistema. Bom, como vocês viram no módulo de introdução aos sistemas fotovoltaicos, quando nós associamos os módulos fotovoltaicos aí para formar o nosso arranjo fotovoltaico, esses módulos têm que estar trabalhando sobre as mesmas condições. Ou seja, os módulos fotovoltaicos de um arranjo têm que estar trabalhando com a mesma inclinação, têm que estar orientados para a mesma direção, tem que ser módulos aí do mesmo modelo. Por quê? Porque se houver tanto diferença de inclinação quanto de orientação, ou então forem módulos de modelos diferentes que geram potências diferentes, a gente vai ter perda por mismatch, como vocês viram lá no módulo de introdução aos sistemas fotovoltaicos. Então, para garantir que não haja mismatch no arranjo fotovoltaico, eles têm que estar trabalhando sob a mesma condição. Porém, quanto maior a potência do sistema que for ser instalado, maior o número de módulos fotovoltaicos que vai ser instalado. E muitas vezes a gente não vai conseguir instalar todos esses módulos fotovoltaicos na mesma água lá do telhado, para que eles fiquem sob as mesmas condições. Talvez a gente precise usar partes do telhado diferentes para a gente conseguir instalar o sistema todo, dependendo do número de placas que nós precisarmos. E se a gente tiver somente uma única entrada MPPT no nosso inversor interativo, nós não podemos instalar um sistema aí que tem placas em diferentes condições, ou seja, módulos fotovoltaicos orientados para o sul e módulos orientados para o norte não podem estar conectados em um único arranjo se a gente for conectar esse arranjo somente em uma entrada MPPT. E o que um número maior de entradas MPPT de um inversor permite para a gente é que a gente pode montar diferentes arranjos que trabalhem de maneira independente um em relação ao outro. Ou seja, como a gente pode observar aqui, uma vista superior de uma casa com uma instalação fotovoltaica, nós temos aqui um arranjo de 3 painéis conectados em série na água sul do telhado e um arranjo aqui de 3 painéis conectados em série na água norte do telhado. Cada um desses arranjos está conectado em uma entrada MPPT diferente do nosso inversor. E nesse caso aqui, não há perda por mismatch, porque o inversor interativo enxerga esses arranjos de uma maneira independente. Então, o fato de que a gente tem um arranjo aqui orientado para a direção sul e o fato que a gente tem um arranjo aqui orientado para a direção norte não afeta a geração de energia do sistema, eles não afetam um ao outro. Ou seja, se o nosso arranjo aqui que está virado para o sul estiver gerando menos energia do que o arranjo que está virado para o norte,
o arranjo que está virado para o sul não vai roubar energia do arranjo que está orientado aqui para a direção norte, porque esses arranjos estão trabalhando de maneira independentes. Então, quanto maior o número de entradas MPPTs independentes do nosso inversor interativo, a gente consegue explorar melhor o telhado lá do local onde vai ser feita a instalação. A gente pode usar várias partes do telhado, de modo que quando a gente ligar esses arranjos independentes aí no inversor, não vai haver perda por mismatch entre arranjos que estão operando sob diferentes condições. Ou seja, nós podemos utilizar inclinações diferentes do telhado, orientações diferentes do telhado, sem que haja perda por mismatch. É isso que o número aí de entradas MPPTs independentes garante para a gente. A gente consegue ter mais liberdade na hora de explorar lá o telhado do nosso cliente para fazer a instalação. Porém, deve-se observar que não podemos confundir entradas MPPTs independentes com entradas barradas em paralelo. Existem modelos de inversores que vão ter múltiplas entradas, porém essas entradas não são entradas MPPTs independentes. Elas simplesmente são entradas que estão barradas em paralelo no inversor. Então, quando a gente pegar o modelo de inversor que utilizaremos aí na instalação, temos que ler atentamente ao manual do fabricante. Porque se houver múltiplas entradas MPPTs independentes no modelo de inversor que escolhemos, vai estar claramente indicado lá o número de entradas MPPTs independentes. Se não houver essa indicação e tiver múltiplas entradas no nosso inversor, é porque provavelmente as entradas desse inversor estão barradas em paralelo. Temos aqui, por exemplo, um modelo de inversor com múltiplas entradas, porém essas entradas não são entradas independentes, elas simplesmente estão barradas em paralelo no inversor. Por que os fabricantes de inversores às vezes colocam essas múltiplas entradas barradas em paralelo? Para a gente poder fazer a conexão em paralelo no próprio inversor, ao invés de fazer a conexão em paralelo lá em cima do telhado com os conectores MC4 multibranch. Ou então fazer a conexão em paralelo no string box. Existe também a possibilidade de a gente fazer essa conexão em paralelo no string box. Porém, esse inversor aqui, com essas entradas barradas em paralelo, permite que a gente faça a conexão em paralelo no próprio inversor. Então, temos representado aqui a diferença de operação de um inversor com múltiplas entradas MPPTs independentes e um inversor com múltiplas entradas, porém barradas em paralelo. Se a gente colocar aqui duas strings de 4 painéis associados em série, uma em cada entrada MPPT do nosso inversor, quando esse inversor possui entradas MPPTs independentes, nós temos que o funcionamento do sistema se dá dessa seguinte maneira aqui. Ou seja, essas duas strings de painéis estão operando de maneira praticamente independente. De forma que, se essas duas strings não estiverem trabalhando sob as mesmas condições, tanto inclinação, quanto orientação, quanto até modelo aí, ou potência dos módulos fotovoltaicos, não haverá problema de perda por mismatch, porque uma string de painéis não afetará a outra string de painéis. São strings operando de maneira independente. Já se a gente conectar essas mesmas duas strings de 4 painéis associados em série no inversor, em que as entradas estão barradas em paralelo, nós temos esse circuito aqui de resultante, que é basicamente duas strings de 4 painéis associados em série e associação aí em paralelo entre essas duas strings. Portanto, vocês podem observar que opera de maneira diferente de fato. Se essa primeira string aqui de 4 painéis estiver operando sob condições diferentes dessa segunda string, haverá perdas por mismatch nesse sistema aqui, diferentemente do primeiro sistema em que as duas strings estão operando de maneira independente. Portanto, temos que sempre, de fato, estar atentos ao manual do fabricante para garantir aí que a gente instale o sistema de forma correta. Bom, agora que nós já falamos sobre as diferenças aí entre as entradas dos inversores, vamos falar sobre a diferença que a gente encontra na saída dos modelos de inversores interativos. Então, a primeira diferença que a gente observa aí quanto à saída dos inversores interativos é que existem modelos de inversores monofásicos e modelos de inversores trifásicos. Então, na saída dos modelos de inversores monofásicos, nós encontraremos ali uma saída para 3 cabos diferentes. Um cabo para fase, um cabo para terra e um cabo para neutro. E nos modelos de inversores trifásicos, nós encontraremos 3 cabos para fase, um cabo para terra e um cabo para neutro.
Os inversores monofásicos são utilizados em sistemas de potências menores, ou seja, potências de até cerca aí de 10 kW pico. Já os modelos de inversores trifásicos são utilizados para sistemas de maior potência, sistemas com potência maior do que 10 kW pico. Porque quando a gente trabalha com sistemas de maior potência, nós normalmente utilizamos os inversores trifásicos. Isso é devido ao fato de que se a gente fosse utilizar um inversor de saída monofásica para potências muito altas, haveria um desbalanceamento aí da potência que é injetada entre fases, ou seja, uma das fases estaria com a energia injetada muito maior do que as demais fases. Portanto, para que haja um balanceamento aí da quantidade de energia que é entregue a cada fase, para sistemas com potências maiores, nós utilizamos um modelo de inversor trifásico. Então, essa aí é a principal diferença entre as saídas dos modelos de inversores. Nós também temos que ficar atento aí entre a tensão de saída dos modelos de inversores. Para modelos monofásicos, para inversores interativos monofásicos, nós temos duas tensões possíveis de saída. Saída de 220 volts e saída de 127 volts. Sendo que os modelos com saída de 220 volts são muito mais comuns. Encontramos muito mais modelos de inversores monofásicos com saída de 220 volts do que modelos de 127 volts. E para os inversores de saída trifásica, nós também temos duas tensões de saída. Existem modelos de inversores trifásicos com saída de 380 volts e inversores trifásicos com saída de 220 volts, sendo que, novamente, é muito mais comum se encontrar inversores trifásicos com saída de 380 volts quando a gente compara com modelos de inversores trifásicos de saída de 220 volts. É mais difícil de encontrar modelos de inversores com saída de 220 volts. Como que o número de fases de saída dos nossos inversores e a tensão de saída dos modelos de inversores vai afetar a instalação do nosso sistema? Bom, vamos pegar aqui uma rede trifásica em que a tensão entre fase e neutro é de 127 volts e a tensão entre fases é de 220 volts. Se nós tivermos um modelo de inversor monofásico com tensão de saída de 127 volts, quando nós formos conectar a saída do inversor à rede lá do local onde a gente está fazendo a instalação, nós temos que conectar um cabo no neutro e um cabo na fase, sendo que a tensão aqui que o nosso inversor vai enxergar é uma tensão de 127 volts na saída dele. Já se a gente for trabalhar com um modelo de inversor monofásico de 220 volts, os dois cabos de saída aí tem que ser conectados em fases, de modo que nosso inversor enxergue 220 volts entre as fases aqui que ele está conectado. Deve-se observar, no entanto, que os modelos de inversores monofásicos sempre vêm com um cabo indicado aqui para fase e um cabo indicado para neutro. Porém, não há problema nenhum, no caso aqui de um inversor monofásico de 220 volts de saída, de você conectar o cabo que está indicado para neutro em uma fase, desde que a tensão aqui entre os dois cabos da saída do inversor fique enxergando uma tensão de 220 volts. Ele vai funcionar normalmente. Temos também aqui o caso de um inversor trifásico de 220 volts, em que a gente conecta cada um dos cabos aí de saída, que está indicado como fase, em cada uma das fases da rede lá de saída e o cabo de neutro no neutro, e ele vai funcionar normalmente. Já, caso a gente tenha um inversor trifásico de 380 volts, não há nenhuma conexão aqui que possa ser feita de modo que o inversor funcione. Então, nesse caso aqui, nós precisaríamos de um transformador, o que não é recomendado devido à quantidade de perdas que a gente encontra no transformador. Isso vai inviabilizar bastante aí a instalação do sistema. Ou então, a gente poderia substituir um inversor trifásico de 380 volts por vários inversores monofásicos. Não há problema nenhum de você utilizar múltiplos inversores monofásicos para substituir aqui o seu inversor trifásico de 380. É lógico que isso vai afetar o preço final do seu sistema, porém é uma das opções do que você poderia fazer aqui para realizar a instalação do sistema. Ou você teria que encontrar um modelo de inversor trifásico de 220 volts, ou então substituir o inversor trifásico de 380 por múltiplos inversores monofásicos de 220. Já caso a gente esteja trabalhando com uma rede aí e que a tensão entre fase e neutro é de 220 volts e a tensão entre fases é de 380 volts, isso tudo vai mudar. Apesar dessa configuração aqui
de tensão de rede ser mais raro aqui no Brasil, existem certas regiões do nosso país em que esse tipo aqui de tensão de rede é predominante. Portanto, a gente tem que saber como conectar nossos inversores também nessa rede aqui de 220 e 380. Então, o inversor monofásico de 127 a gente não consegue conectar aqui numa rede de 220 e 380 volts. Já o inversor monofásico 220 nós conseguimos, basta conectar um dos cabos na fase e outro no neutro, de modo que o inversor vai enxergar 220 volts. O inversor trifásico de 220, assim como o inversor monofásico de 127, não funcionará nesse tipo de rede aqui. Já o inversor trifásico de 380 pode ser conectado normalmente aqui com um cabo em cada fase e o cabo de neutro, sendo que ele vai enxergar 380 volts e vai funcionar normalmente. Caso a gente já vá trabalhar com redes aí com menos de 3 fases, ou seja, no caso aqui uma rede bifásica de 127 e 220 volts, nós já não conseguimos utilizar os inversores trifásicos, nós só conseguimos trabalhar com inversores monofásicos. Então, para esse caso aqui de uma rede de 127 volts entre fase e neutro e 220 volts entre fases, nós temos que o inversor monofásico de 127 volts fica conectado dessa maneira aqui entre fase e neutro, e o inversor monofásico de 220 fica conectado dessa maneira aqui com um cabo em cada fase. Já numa rede bifásica de 220 volts e 380 volts, nós não conseguimos conectar o nosso inversor monofásico de 127 volts. Já o inversor monofásico de 220, nós conectamos normalmente aí entre fase e neutro, que ele vai enxergar 220 volts e vai operar normalmente. Finalmente, nós também temos que analisar como nós conectaríamos nossos inversores em uma rede monofásica. No caso aqui, com uma tensão de 127 entre fase e neutro e uma tensão de 220 entre fases. O inversor monofásico de 127 volts, nós conectamos normalmente aí um cabo na fase e outro no neutro, que ele vai operar de forma correta. Já para o inversor monofásico de 220 volts, não há conexão que faça o inversor funcionar, porque não há nenhuma opção da gente conectar o inversor de uma maneira que ele enxergue 220 volts. Então, nesse caso aqui, nós teremos que ou encontrar um modelo de inversor monofásico de 127 volts, ou então nós poderíamos também pedir um aumento de fase à concessionária, de modo que a gente conecte um inversor com um cabo em cada fase e ele ligue com 220 volts de tensão. E finalmente, para uma rede monofásica de 220 e 380 volts, o inversor monofásico de 127 não vai funcionar e o inversor monofásico de 220 volts nós conectaríamos normalmente aí com um cabo na fase e outro no neutro, que ele vai operar corretamente. Então, é dessa forma que as características de saída dos nossos modelos de inversores vai afetar a instalação do sistema. E finalmente, onde a gente vai conectar aí a saída do nosso inversor na rede de energia elétrica lá do local onde a gente está fazendo a instalação? Bom, não existe uma norma que defina claramente onde nós devemos conectar a saída do nosso inversor na rede. Porém, por convenção, nós conectamos a saída do nosso inversor entre a saída do disjuntor geral do ramal de entrada do local onde a gente vai fazer a instalação e a entrada do disjuntor geral do quadro geral de distribuição de energia do local onde a gente vai fazer a instalação. Então nós temos esse espaço aqui para a gente realizar a conexão do nosso inversor. Normalmente, ou a gente faz essa conexão bem lá próximo ao ramal de entrada ou bem próximo ao quadro geral de distribuição. São os locais de mais fácil acesso aí que a gente consegue para conectar a saída do nosso inversor. Bom, nós temos aqui o exemplo de um manual técnico de 3 modelos aqui de inversor desse fabricante, com todas as características aí que nós precisamos saber sobre o nosso inversor para a gente realizar a instalação do sistema. Quando você observar o manual técnico de um inversor, você vai encontrar todas essas informações aqui. Quais dessas características técnicas dos inversores interativos são mais importantes a gente observar na hora da gente fazer a instalação do inversor? Bom, vamos falar primeiramente dos dados de entrada dos inversores. O primeiro dado de entrada que é importante a gente observar é a máxima potência fotovoltaica, ou seja, qual é a máxima potência que esse inversor consegue administrar chegando lá do nosso arranjo fotovoltaico. Então nós podemos ver aqui que esse primeiro modelo aguenta uma potência aí de 1.800 watts do nosso arranjo fotovoltaico e esse segundo modelo de 3.200 watts. Então essa é a máxima potência que o inversor pode receber do arranjo fotovoltaico, de modo que ele consiga gerenciar essa energia e entregar as cargas.
Caso você ultrapasse essa potência máxima aqui, não há problema de danificar o inversor. O que a gente tem que observar é que na entrada do inversor a gente não ultrapasse os valores de máxima tensão que ele suporta e máxima corrente que ele suporta. Porém, caso você ultrapasse a máxima potência que ele aguenta, a única coisa que vai acontecer é que ele não vai conseguir gerenciar toda essa potência aí adicional a mais do que o máximo que ele consegue gerenciar. Portanto, você vai ter perdas aí dessa potência adicional que você está entregando ao inversor. Então, nós temos que dimensionar o nosso sistema de modo que a gente não ultrapasse aqui essa máxima potência fotovoltaica que o inversor aguenta, para a gente não ter mais perdas no nosso sistema. Segunda informação importante aí de dado de entrada dos inversores é a máxima tensão e corrente contínua que ele consegue receber do arranjo. Esse valor aqui de máxima tensão já não pode ser ultrapassado de maneira nenhuma, porque se a gente ultrapassar esse valor, a gente pode danificar o nosso inversor. Então, esses valores aqui indicam qual é a máxima tensão que o inversor pode receber do arranjo fotovoltaico. Logo aqui abaixo nós temos outra informação importante, que é a faixa de operação da função MPPT aí do inversor. O que isso está indicando? Esse dado aqui está nos indicando uma faixa de tensão para a qual o nosso inversor consegue trabalhar buscando o ponto de máxima potência que chega do arranjo fotovoltaico. Então, se a tensão que chega do arranjo fotovoltaico ficar entre essa faixa aqui de tensão, o inversor garante que ele vai conseguir entregar a máxima potência possível, ou seja, ele vai conseguir fazer o maior aproveitamento possível de toda a energia que chega do arranjo fotovoltaico e entregar essa potência aí otimizada para nossas cargas. Então, quando a gente for fazer o dimensionamento do nosso sistema, nós também temos que observar muito bem essa faixa de tensão para o qual o inversor trabalha dentro da função MPPT, conseguindo entregar a máxima potência possível às cargas. Outra informação importante aqui é a tensão de partida do inversor, ou seja, é a mínima tensão que tem que chegar lá do arranjo fotovoltaico para que o nosso inversor comece a operar e o sistema comece a funcionar. Então nós temos que garantir que a tensão que chega do arranjo fotovoltaico atinja pelo menos esse mínimo aqui para o inversor entrar em operação e o sistema funcionar normalmente. Outra informação muito importante de dado de entrada é a corrente máxima que pode chegar do arranjo fotovoltaico para o nosso inversor. Nós também não podemos ultrapassar esse valor de corrente porque isso pode danificar o inversor. Então temos que garantir que a corrente que chega do arranjo fotovoltaico não ultrapasse esse valor máximo aqui que o inversor consegue receber. E vamos falar também de alguns dos dados de saída mais importantes aí dos inversores interativos. Primeiro dado aqui que nós temos é a potência de corrente alternada nominal, ou seja, a potência nominal que o nosso inversor vai entregar às cargas e à rede do local onde a gente fez a instalação. Temos também a máxima potência de corrente alternada que o nosso inversor consegue entregar. Também devemos observar muito atentamente a saída nominal aí de corrente alternada do nosso inversor. Para esses modelos aqui de inversor, nós temos que esses inversores trabalham com uma frequência de rede de 60 Hz e com uma tensão nominal de saída de 220 volts. Então, nós podemos ver que esses modelos de inversores são inversores monofásicos com saída de 220 volts. Então é isso que vai mandar lá como nós devemos realizar a conexão do nosso inversor na rede do local onde a gente está fazendo a instalação. Outra informação importante aqui é a faixa de operação de corrente alternada do inversor. Nós sabemos que, dependendo aí da concessionária do local onde a gente está realizando a instalação, há pequenas variações tanto na frequência da rede da concessionária quanto na tensão da rede da concessionária. Por exemplo, a tensão nominal que a Eletropaulo aqui de São Paulo entrega às residências é uma tensão de 240 volts, não é exatamente 220 volts. Portanto, nós temos que observar isso aqui para garantir que o nosso inversor consegue trabalhar tanto na frequência de rede das concessionárias quanto na tensão aí que as concessionárias entregam. Portanto, esses modelos aqui de inversores trabalham com uma faixa de frequência que vai de 57,5 Hz até 62 Hz e uma faixa de tensão da rede de 176 volts até 242 volts. Bom, essas são as principais informações que nós temos que observar nos manuais técnicos dos inversores. Porém, há muito mais informações que essas que vocês vão encontrar aí nos manuais técnicos dos inversores. Antes da gente falar dos dispositivos de proteção aí dos sistemas on-grid, vamos falar sobre o casamento entre o arranjo fotovoltaico
e o modelo de inversor que nós escolhemos para fazer a instalação do sistema. Então, quando a gente já definiu aí um modelo de painéis fotovoltaicos e um modelo de inversor para a gente realizar a instalação do sistema, nós temos que ver como é feito aí o casamento entre o arranjo fotovoltaico para esse modelo de painel e o modelo de inversor que nós escolhemos. Portanto, nós temos aqui que N representa o número total de módulos fotovoltaicos do arranjo, NS representa o número de módulos fotovoltaicos associados em série no arranjo e NP representa o número de módulos fotovoltaicos associados em paralelo no arranjo. Então nós temos aqui que a potência nominal desse modelo de painel fotovoltaico é de 315 watts. E a máxima potência do arranjo fotovoltaico que esse inversor consegue gerenciar é de 1.800 watts. Portanto, o número total de painéis vezes essa potência nominal aqui do módulo fotovoltaico não deve ultrapassar esse valor aqui de máxima potência que o nosso inversor consegue gerenciar. Porque se ele ultrapassar esse valor, a gente vai perder aí parte dessa potência. Portanto, N vezes a potência nominal do painel deve ser menor ou igual à máxima potência fotovoltaica que nosso inversor consegue gerenciar. Bom, a segunda coisa que nós temos que observar aqui é a máxima tensão do arranjo fotovoltaico que nosso inversor pode receber. Ou seja, nós não podemos ultrapassar essa máxima tensão aqui de entrada do inversor. Lá nos manuais dos painéis fotovoltaicos, uma das informações que nós temos é a tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico. Nós sabemos que a tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico é a máxima tensão que esse módulo fotovoltaico pode gerar. Então, devido a uma medida de segurança, nós utilizaremos a tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico para garantir que a tensão máxima aqui de entrada do inversor não seja ultrapassada. Portanto, o número de módulos fotovoltaicos associados em série vezes a tensão de circuito aberto de cada módulo deve ser menor ou igual à máxima tensão que o inversor pode receber. Próxima coisa que nós temos que observar aqui é a faixa de tensão aí de operação com o qual o nosso inversor consegue entregar a máxima potência possível às cargas. Então, para esse caso, nós não utilizaremos a tensão de circuito aberto, que é uma tensão que raramente poderá ser atingida aí pelos nossos painéis no nosso sistema. Nesse caso, nós temos que utilizar a tensão nominal de operação dos módulos fotovoltaicos, que é a tensão que, de fato, o nosso painel fotovoltaico vai estar operando com o sistema em funcionamento. Portanto, o número de painéis associados em série vezes a tensão ótima aí de operação dos painéis tem que estar nessa faixa de tensão aqui com a qual o nosso inversor consegue entregar a máxima potência às cargas, para a gente ter um sistema otimizado e com o menor número de perdas possível. Então temos que garantir que essa tensão fique dentro dessa faixa. Nós também temos que garantir que o número de painéis associados em série vezes essa tensão aqui ótima de operação do módulo fotovoltaico tem que ser maior que a tensão de partida do inversor. Caso contrário, o inversor não entrará em operação e o sistema não vai entrar em funcionamento. Portanto, nós temos que garantir que no mínimo a gente atinja essa tensão de partida aqui para o inversor entrar em operação. Finalmente, nós não podemos ultrapassar a máxima corrente de entrada do inversor. E como nós sabemos que a corrente de curto-circuito é a máxima corrente possível que o nosso módulo fotovoltaico consegue gerar, o número de painéis associados em paralelo vezes a corrente de curto-circuito do modelo de módulo fotovoltaico que nós escolhemos não pode ultrapassar esse valor máximo da corrente de entrada do inversor. Ou seja, número de painéis associados em paralelo vezes a corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico tem que ser menor ou igual à corrente máxima aí que o nosso inversor pode receber. Então, se tudo isso for satisfeito, nós garantimos aí que o nosso sistema vai operar com segurança e de forma otimizada. Vamos falar agora dos dispositivos de segurança dos sistemas on-grid. Bom, o primeiro dispositivo de segurança que nós precisamos utilizar nos sistemas on-grid é a chave seccionadora. As chaves seccionadoras são utilizadas na parte de corrente contínua dos sistemas on-grid. E elas servem para garantir que o circuito de corrente contínua possa ser interrompido com segurança. É a única função da chave seccionadora. Ela não protege contra nenhum tipo de surto, tanto de tensão quanto de corrente elétrica. Uma das características dos circuitos de corrente contínua é que se você tentar interromper
um circuito de corrente contínua de qualquer maneira, você pode gerar um arco voltaico, ou seja, você pode gerar de fato um pequeno raio ali no circuito que pode ocasionar algum tipo de acidente. Portanto, as chaves seccionadoras seccionam circuitos de corrente contínua de forma que há uma proteção contra qualquer tipo de arco voltaico que possa ser gerado ali na interrupção. Então nós precisamos utilizar as chaves seccionadoras ali nas caixas de proteção de corrente contínua do nosso sistema para a gente garantir que a gente possa interromper aí o circuito do nosso sistema de forma segura. Existem alguns modelos de inversores que já vêm com chaves seccionadoras embutidas no próprio inversor. Então, se você utilizar um inversor que já vem com uma chave seccionadora embutida no inversor, você dispensa aí a necessidade de colocar uma chave seccionadora na caixa de proteção para corrente contínua. Segundo dispositivo de proteção que nós utilizamos nos sistemas fotovoltaicos é o DPS. O DPS é utilizado tanto na parte de corrente contínua, ou seja, na caixa de proteção de corrente contínua do nosso sistema, quanto na caixa de proteção de corrente alternada do sistema fotovoltaico. E a função do DPS é proporcionar a fuga de corrente para surtos de tensão no circuito do sistema. Então, caso haja algum surto de tensão provocado por descarga atmosférica e indução aí de tensão no circuito do sistema fotovoltaico, o DPS garante que a corrente originada aí devido a esse surto de tensão vai ir diretamente para o terra. O DPS precisa ser conectado ao terra para que ele funcione da maneira correta. Portanto, o DPS tem que ser conectado ao terra para que ele proteja aí o sistema contra qualquer surto de tensão devido a qualquer descarga atmosférica ali próxima do sistema fotovoltaico. Um outro dispositivo de proteção que pode ser utilizado aí nos nossos sistemas fotovoltaicos são os fusíveis. Os fusíveis são utilizados como uma medida de segurança contra surtos de corrente elétrica. A gente pode utilizar fusíveis na parte de corrente contínua aí do nosso sistema fotovoltaico. Porém, só é necessário se utilizar fusíveis no sistema fotovoltaico se a gente estiver trabalhando com circuitos com 3 ou mais strings associadas em paralelo no nosso sistema. Caso não haja associação em paralelo no nosso sistema, ou então somente duas strings, aí, duas fileiras de painéis associados em paralelo, não há necessidade de se utilizar o fusível. Eu vou explicar em mais detalhes por que os fusíveis só são necessários em caso de 3 ou mais strings associados em paralelo no sistema fotovoltaico, porém deve-se notar que não é necessária a utilização de fusível caso não haja 3 ou mais strings associados em paralelo. A gente também sempre pode optar pela substituição do fusível por um disjuntor para corrente contínua. A diferença entre o fusível e o disjuntor de corrente contínua é que ao passo que se houver aí um surto de corrente no fusível, ele vai queimar e vai ser necessário fazer a troca desse fusível. Já o disjuntor de corrente contínua, assim como os disjuntores comuns de corrente alternada que nós temos aí nas nossas casas, ele simplesmente vai disparar e basta você ir lá e ligar de novo o disjuntor para ele voltar a funcionar e proteger contra novos surtos de corrente. Não há necessário de fazer essa troca do disjuntor. Portanto, é só uma questão aí de conveniência na hora da manutenção do sistema que o disjuntor de corrente contínua proporciona. Mais uma vez, o disjuntor de corrente contínua também só será necessário aí se houver 3 ou mais strings em paralelo, porque ele basicamente substitui aí a função dos fusíveis. E por fim, também precisamos utilizar um disjuntor de corrente alternada lá na caixa de proteção para a parte de corrente alternada do sistema fotovoltaico, que vai proteger aí contra qualquer surto de corrente que pode chegar da rede de energia elétrica. Então, a função dele é proteger lá a saída do nosso inversor contra qualquer surto de corrente elétrica que pode vir da rede de energia. Bom, vamos entender melhor por que os fusíveis só são necessários caso a gente tenha 3 ou mais strings em paralelo no nosso sistema. Vamos supor aqui que a gente tem um sistema com 3 strings de 4 painéis associados em série, essas 3 strings associadas em paralelo entrando aqui no nosso inversor. E vamos supor que nesse caso aqui, é somente essa string aqui do meio, essa fileira aqui do meio, está parcialmente sombreada, ou seja, está trabalhando com uma penumbra que a gente chama, né? É um sombreamento parcial. Isso significa dizer que essa fileira aqui do meio ainda está operando, porém está gerando muito menos energia do que as duas outras fileiras aqui, as duas outras strings que não estão sombreadas. O que vai acontecer aqui nesse caso?
Bem, como já foi explicado, quando nós temos dois módulos fotovoltaicos aí associados e um dos módulos está gerando muito menos energia do que o outro módulo, o módulo que está gerando menos energia vai puxar corrente do módulo que está gerando mais energia, que vai dar lá as perdas por mismatch que nós explicamos. Nesse caso aqui, como somente a fileira do meio está gerando muito menos energia do que as demais fileiras, essa fileira aqui do meio vai puxar a corrente das demais fileiras. E as células fotovoltaicas conseguem suportar aí no máximo cerca de 2 vezes da corrente nominal que ela gera. Portanto, se nós somarmos a corrente que os próprios módulos fotovoltaicos aqui do meio estão gerando com as correntes que eles estão puxando aqui dos demais strings aqui associados em paralelo, que nós chamamos de corrente reversa, a soma de todas essas correntes pode danificar as células fotovoltaicas aqui dessa string do meio. E aí nós teríamos um grande prejuízo, porque todos esses módulos fotovoltaicos que estão aqui na string do meio poderiam ser danificados e nós teríamos que trocar esses módulos. Então, se houvesse somente 2 strings aqui em paralelo ao invés de 3, mesmo que uma das fileiras estivesse trabalhando em penumbra, a corrente que ele puxaria do demais string aqui, associado em paralelo, não seria suficiente para danificar as células da fileira aqui que está em penumbra. Porém, quando a gente tem 3 ou mais strings associados em paralelo, a corrente reversa que chega dos demais strings, caso essa fileira aqui do meio esteja gerando menos energia do que as demais, já pode ser suficiente para danificar as células fotovoltaicas dos módulos aqui do string que está trabalhando, fornecendo menos energia. Portanto, a fim de evitar que essa corrente reversa possa danificar aí nossos strings de painéis, nós colocamos fusíveis associados em série em cada uma dessas strings, de modo que nesse caso aqui, se vier essa corrente reversa aqui dos demais strings para essa string do meio que está trabalhando com uma penumbra, né, com sombreamento parcial, esse fusível aqui do meio queimaria e impediria essa corrente reversa dos demais strings, protegendo aqui os módulos fotovoltaicos desse string. Então, é essa a função dos fusíveis. E por isso que só é necessário se utilizar fusíveis caso exista 3 ou mais strings associados em paralelo no nosso sistema. Caso a gente só tenha associação série ou então 2 strings no máximo associados em paralelo, não é necessário se colocar fusíveis aí no sistema fotovoltaico. Vamos falar agora também em mais detalhes sobre o funcionamento do DPS. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar sobre o DPS é que ele tem um pequeno display, todo modelo de DPS tem um pequeno display na frente dele, que mostra se ele está funcionando corretamente ou não. Se o display estiver mostrando cor verde, significa que o DPS está funcionando de forma adequada, está protegendo o sistema contra surto de tensão. Caso esteja vermelho, o DPS precisa ser trocado. Porque os fabricantes de DPS só garantem que o DPS consegue funcionar uma única vez contra um surto aí de tensão que pode chegar. Então, caso ocorra um surto de tensão, o DPS for acionado, ele pode parar de funcionar corretamente e já mostraria vermelho aqui, significa que ele já foi acionado e que ele não está mais apto aí a proteger o sistema contra surtos de tensão. E também deve-se observar que o padrão aí para sistemas fotovoltaicos são os DPS de classe 2. O que significa um DPS de classe 2? DPS de classe 2 garantem que eles protegem o sistema contra surtos de tensão induzidas por descarga atmosférica. Ou seja, não são descargas atmosféricas diretas aí no nosso sistema. Não são raios que caem diretamente sobre os nossos painéis. São raios que caem próximo ao nosso sistema e induzem tensão no sistema. Eles só garantem proteção contra tensão induzida e não contra descarga atmosférica direta. Os DPS de classe 1 que são utilizados para proteger contra descargas atmosféricas diretas. E normalmente são utilizados aí em sistemas de para-raio. Então é dessa forma aqui que o DPS de classe 2 vai operar. Caso ocorra aí uma descarga atmosférica próxima do nosso sistema, essa descarga atmosférica vai gerar um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, quando passa aqui na nossa fiação, pode gerar uma tensão induzida. E essa tensão induzida vai gerar uma corrente. E o DPS funciona da seguinte forma. Caso o sistema esteja trabalhando ali na tensão de operação nominal, ou seja, a tensão que chega dos módulos fotovoltaicos normalmente, o DPS funciona como um circuito aberto, ou seja, ele não está conectando eletricamente aqui a fiação do sistema ao terra. Porém, caso ocorra aí uma descarga atmosférica próxima que induz uma tensão muito alta
no cabeamento aí do sistema, o DPS vai detectar essa tensão alta e ele vai funcionar como um curto-circuito, ou seja, ele vai ligar eletricamente aqui a fiação do sistema com o terra na forma de um curto, e toda a corrente que foi gerada ali a partir dessa tensão induzida vai ser escoada aqui para o nosso terra, de forma que a entrada e a saída do inversor fique protegida contra esses surtos aí de tensão. Então, é dessa forma que o DPS funciona. Temos aqui um exemplo de um único string box que tem o sistema de proteção de corrente alternada e o sistema de proteção aqui de corrente contínua em uma única caixa. A proteção para corrente alternada está aqui indicada em preto e é composta aqui de um par de DPS e um disjuntor para corrente alternada. Já para a parte de proteção aqui de corrente contínua, nós temos uma chave seccionadora, um DPS bipolar, que é maior aí que os DPS que nós utilizamos na parte de corrente alternada. Ele é um DPS aí que ocupa o espaço de 3 DPS aí de corrente alternada, sendo que nós temos um espaço aqui para conectar o polo positivo do arranjo fotovoltaico, o polo negativo do arranjo fotovoltaico e um espaço aqui que vai ser conectado diretamente ao terra. Temos também aqui um par de fusíveis. Porém, não deve-se mais colocar os dispositivos de proteção para a corrente alternada e para a corrente contínua em uma única caixa aí de proteção. Se você fizer isso dessa maneira, o seu sistema pode estar sujeito a reprova aí pela concessionária. O que se faz hoje para garantir que o sistema seja aprovado na hora da inspeção é colocar os dispositivos de proteção para a corrente contínua em uma caixa separada dos dispositivos para proteção de corrente alternada. Se você fizer o seu sistema dessa forma aqui, você garante que a concessionária não vai reprovar o seu sistema. Então, fiquem atentos para fazer dessa forma aqui quando vocês forem instalar o sistema fotovoltaico. Finalmente, o último componente que falta nós abordarmos em relação aos sistemas fotovoltaicos on-grid são os cabos fotovoltaicos. Qual a diferença entre um cabo fotovoltaico e um cabo comum que nós utilizamos aí em instalações elétricas? Bom, primeiramente, vocês podem observar que esse cabo aqui é estanhado, ou seja, ele é um cabo de cobre, porém banhado a estanho. Por que esse cabo é estanhado? Nós temos que tanto em circuitos de corrente contínua quanto em circuitos de corrente alternada, a passagem de corrente no circuito causa oxidação do cobre, ou seja, forma-se óxido de cobre na parte metálica aí dos nossos cabos. Esse óxido de cobre é mais popularmente conhecido como zinabre. E esse zinabre diminui a eficiência dos nossos cabos, ou seja, nós vamos ter mais perda no cabeamento caso haja formação do zinabre. Porém, circuitos de corrente contínua, a formação desse óxido de cobre, desse zinabre, é muito mais agravada do que em circuitos de corrente alternada. Portanto, para a parte de corrente contínua do nosso sistema fotovoltaico, nós precisamos utilizar cabos banhados a estanho, porque esse banho de estanho que é feito aí no cobre do cabo evita a formação do óxido de cobre, do zinabre, e isso garante que nosso sistema não vai perder eficiência aí ao longo dos anos. Outro detalhe sobre esse cabo é que ele tem uma camada dupla de proteção para garantir que o nosso cabo, caso ele fique exposto lá no telhado, que ele tenha proteção aí contra qualquer tipo de intempérie, chuva, calor, sol, enfim, ele garante uma proteção aí contra as várias intempéries que podem encontrar se ele ficar exposto em cima do telhado. Por isso que a gente deve utilizar esses cabos fotovoltaicos aí na parte de corrente contínua dos nossos sistemas. E por fim, para a gente finalizar essa videoaula, a gente tem aqui o diagrama de um sistema on-grid completo. Então nós temos aqui os arranjos fotovoltaicos gerando energia em forma de corrente contínua. Essa energia em forma de corrente contínua vai passar aqui no Streambox CC, ou seja, na caixa de proteção para a corrente contínua, onde a gente vai encontrar todos os dispositivos de proteção para a parte de corrente contínua do nosso sistema. Saindo aqui do Streambox de corrente contínua, nós temos a entrada aí do nosso inversor. Então o inversor vai entregar toda essa energia que chegou nele em forma de corrente alternada e nós temos que passar pela caixa de proteção de corrente alternada, ou seja, o Streambox CA, antes da gente conectar o inversor aqui à rede entre a saída do disjuntor geral do ramal de entrada e a entrada ali do disjuntor geral do quadro geral de distribuição de energia. E é dessa forma aqui que fica o nosso sistema on-grid representado em um diagrama. Nós começaremos a falar sobre o dimensionamento do sistema on-grid na próxima videoaula. Vejo vocês em breve.